Bom dia, gente! Vamos começar mais um mês, tá? Infelizmente ainda estamos na pandemia, né? Mas breve sairemos, fé em Deus. Então vamos lá, peguem o livro de vocês. Vamos pro capítulo 1, né? Vamos voltar aí, quem estava no capítulo 2, a gente vai voltar pro capítulo 1, página 92, os números. No início da colonização brasileira, a população indígena local teve uma acentuada redução. Porém, hoje percebemos pelos números registrados nos 2 últimos censos que essa população voltou a crescer. Então, a população indígena, né, voltou a crescer aqui no Brasil, graças a Deus, né? O censo é uma pesquisa, né, que é feita para saber várias coisas, e nesse caso aí, para saber a população. Eles perguntam, fazem várias pesquisas de casas, né? Quantas pessoas moram numa casa, a população, aí o grau de instrução, se é formado, se não é, se fez só o ensino médio. Então, eles fazem várias pesquisas para saber sobre a população de um local, certo? Na página 93, vamos lá, voltando aí. Foi uma máquina que passou aqui, gente, fazendo mau barulho, tipo um trator. Pronto, passou aí na rua. Então vamos lá, página 93, item A. É possível identificar a quantidade de pessoas no ambiente dessa fotografia? Vocês conseguem aí, abrindo o livro, né? Nas 2 páginas do livro, vocês conseguem contar a quantidade de pessoas aí? Dá não, né? Você até consegue no começo e depois você vai se confundindo, porque tem um de um lado, outro do outro, outro atrás, outro mais baixo, outro mais alto. B. De acordo com o censo de 2010, a população indígena no Brasil era de 817.963 pessoas. Essa quantidade é representada por um número de quantos algarismos? Você sabe? Você sabe o que é algarismo? Sabe, né? Mas eu não vou responder essa agora, não. C. Em sua opinião, o que contribuiu para o aumento da população indígena brasileira nos últimos anos? O que você acha que aumentou? As índias tiveram mais filhos? Porque teve um cuidado maior com eles? O que você acha? Tô esperando aí, viu? Sua ideia, sua opinião, seu pensamento. Na página 94, sistema de numeração decimal. O sistema de numeração utilizado atualmente é chamado sistema de numeração decimal ou sistema de numeração indo-arábico. Então, se você vê aí em algum lugar, né, esse nome, sistema de numeração indo-arábico, você já sabe o que é, né? São os nossos números. Ele recebeu esse nome porque foi desenvolvido pelos hindus e aperfeiçoado pelos árabes. Então, Indo, dos hindus, e arábico, dos árabes. Cada um dos símbolos usados nesse sistema recebe o nome de algarismo. Olha aí, ó, respondeu a pergunta da outra página, né? Então, algarismos são os nossos números. Então, voltando aí para a página 93, 817.963. Quantos algarismos tem aí? Quantos números tem aí? 6, né? Moleza. Então, os nossos algarismos do 0 ao 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Desses 10 números aí, né? Nós formamos todos os outros números que a gente conhece. Você já parou para pensar em como o nosso sistema de numeração é prático? Vamos aprender um pouco mais sobre ele. Porém, nem sempre os algarismos foram escritos da maneira que conhecemos atualmente. Observe no quadro a seguir algumas mudanças sofridas na escrita dos algarismos ao longo dos séculos.
Então, ó, ele no século XII, né? Tem aí os números. Olha como é legal. O 4 parece um E. O 5 um Y. O 2, o que é isso? E o 3 tem um cedilha embaixo, né? Aí no século XIV, ó, ele foi mudando. O 2 parece um Z. O 4 continua o E. O 5 era um 4. O 7 parece um 1. Por volta de 1524, ele mudou de novo, ó. O 2 um Z. O 4 continua o E. O 5, não, e o 7 também mudou, ó, que agora é um acento circunflexo. E atualmente, então, ó, desde lá de quando ele surgiu, ele mudou 4 vezes, né, para poder chegar o que a gente conhece hoje, né? No sistema de numeração decimal, os elementos são agrupados de 10 em 10. Veja como podemos representar por meio de um ábaco o agrupamento de 10 unidades e a troca por uma dezena. Então, ele mostra aí o ábaco, ó. Ele diz que 10 unidades, se eu tiver 10 unidades, eu posso trocar por uma dezena. Se eu tiver 10 dezenas, eu posso trocar por uma centena. E se eu tiver 10 centenas, eu posso trocar por uma unidade de milhar e assim vai, né? Então, tá aí, ó, ele tem 10 unidades, que são os verdinhos, e ele troca essas 10 unidades por uma dezena, que é uma vermelhinha, né? Nesse sistema, 10 unidades corresponde a uma dezena, 10 dezenas corresponde a uma centena, 10 centenas corresponde a uma unidade de milhar e assim por diante. Veja como podemos representar esses agrupamentos. Então, ó, a gente conhece já, né, aí, que a gente chama de material dourado, né? Que 10 cubinhos dá uma barra, 10 barras dá uma placa e 10 placas dá um cubo, né? Que a gente chama de cubão, né? Cubinhos e o cubão. Então, os cubinhos representam a unidade, a barra representa as dezenas, a placa as centenas e o cubão a unidade de milhar, né? Isso aí a gente já aprendeu. Na página 96, de acordo com a imagem da página anterior, complete as frases. Então, pausa aí o vídeo, completa a frase e volta. Vê se você aprendeu mesmo. Ah, um cubinho corresponde a uma unidade. Uma barra corresponde a 10 unidades. Uma placa corresponde a 100 unidades. E um cubo ou cubão corresponde a 1000 unidades. Aí ele também ensina aí, ó, o valor posicional. O valor posicional é o que a gente aprendeu quando a gente vai fazer a decomposição. O valor real do número. Analisando esses números, ele dá aí os números, ó, 2.579, 5.297, 7.952, 9.725. Aí ele pede para você analisar, ó, ele usou o 2 em várias posições diferentes. No número 2.579, o algarismo 2 tem um valor posicional de 2.000. Já no número 5.297, o algarismo 2 tem um valor posicional de 200. De acordo com o que foi explicado acima, escreva no caderno. Lembrando que se você vai fazer no caderno, você vai colocar lá, ó, página 96. E a data de hoje, tá? Então, vamos lá. Ele dá o número 7.952 e ele dá o outro número 9.725. Ele dá os dois números e ele quer que você fale do número 2, ó. Número 2, número 2. Certo? O número 2 aqui, ele tá onde?
na unidade. Se ele está na unidade, ele só vale realmente 2. Aqui, o número 2, ele está onde? Ele está na dezena. Então, ele vai valer quanto se ele está na dezena? Ele vai valer 20, que são 2 dezenas. 2 dezenas, 20. Certo? Um algarismo pode assumir valores diferentes de acordo com a posição que ocupa em um número. Por isso, dizemos que o sistema de numeração decimal é posicional. Vamos fazer outro número aqui, outro aqui, sem ser o 2, né? Já que a gente viu 2, vamos ver outro, para poder entender. Então, vamos botar aqui outro número, 2.579 e 5.297. São os 4 números que ele deu aí no exemplo, né? Vamos escolher aqui o 7. Vamos para o 7. Ó, 7, 7, 7 e 7. Posições diferentes. Se ele tem posições diferentes, ele tem valor diferente. Aqui ele está na unidade de milhar. Então, aqui ele vai valer quanto? 7.000. Aqui ele está na dezena. Se ele está na dezena, ele vai valer 70. Aqui ele está na centena. Se ele está na centena, ele vai valer 700. Aqui ele está na unidade. Se ele está na unidade, ele vai valer somente 7. Certo? Assim vai com qualquer outro número. Ó, o 9, aqui ele está na centena, 900. Aqui ele está na unidade de milhar, 9.000. Aqui ele está na unidade, 9. E aqui ele está na dezena, 90. Então, todos, você vai seguir aí a mesma, fazer igual a outra, a mesma lógica, né? O sistema decimal e os dedos das mãos. Acredita-se que o número decimal pode ter sua origem nos 10 dedos das mãos, pois as primeiras contagens eram provavelmente feitas com o auxílio delas. Assim, é natural que a numeração seja realizada com um agrupamento de 10 em 10 elementos. A mão serve para muita coisa, né? Agora, ó, vocês vão fazer a página 97 e 98, tá? Bem rapidinho aí, pra gente corrigir. Vamos lá? Pausa o vídeo, responde e volta para conferir. Página 97, na primeira diz complete. Então, você vai colocar 3 centenas igual a 30. Você vai colocar o número 30. E 300 unidades. Então, no A, 30 e 300. No B, 2.000 unidades é igual a 20 centenas e 200 dezenas. No item C, 5 unidades de milhar e 4 centenas. É 5.400 unidades. No item D, 300 barras, 1.450 cubinhos corresponde a 1 cubo, 4 placas e 5 barras. No item E, 300 barras correspondem a 30 placas. E o item F, 50 placas correspondem a 5 cubos. Ok? Segunda, você ia olhar aí a posição do número que ele pede, né? Do número em destaque, e ia colocar o valor posicional. A, 90. Pagar aqui. A, 90. B, 7.000. C, 500. E D, 40.000. Certo? Ele queria o valor posicional do número que ele marcou aí. Na terceira, escreva o número com 6 algarismos diferentes
em que o valor posicional do algarismo 6 seja. Você vai fazer números com 6 algarismos. Cada número tem que ter 6 algarismos, certo? E o 6 vai ter que valer no item A 600, B 6.000 e no C 600.000. 834, 607, certo? Ele não quer 600? Tá aqui, ó, 600. No item B, ele quer 6.000. Então, 836.407. Peguei o mesmo número e só troquei, ó. E no item C, ele quer 600.000. 683.407. Então, tá aqui, ó. 600, 6.000 e 600.000. Tá? Você pode colocar o mesmo número, você pode colocar números diferentes, contanto que esteja do jeito que ele pediu. 600, 6.000 e 600.000. Ok? Quarta questão, você vai substituir o X e o Y por um número, tá? Com as dicas que ele vai dando aí, com o que ele vai pedindo. Ele quer o menor número possível. Então, 860.419. No item B, ele quer o maior possível. 867.459. Aqui ele quer o menor possível. No B, ele quer o maior possível com todos os algarismos diferentes. E no item C, ele quer o número maior do que 865.439. Eu vou botar as 3 sugestões aqui. Você escolhe uma. Você escolhe uma das 3 para colocar. 867.459 ou 869.479 ou 865.469. Ok? Você escolhe aí um e coloca. Lembrando, tarefa corrigida, certinhos do lado. Não esqueça. Na página 98, você ia completar aí os espaços. Tá? Então, vamos lá completar os espaços. Você ia observar o material dourado que tem em cima. Tem dúvida do material dourado? Volta para a página 95 que ele diz aí, tá? 4 centenas, que é o item A. 4 centenas, 3 dezenas e 5 unidades. 4 vezes 100, 3 vezes 10, 5 vezes 1. 400 mais 30 mais 5 igual a 435. Tá? Você ia completar aí os espaços. No item B, você ia colocar 8 centenas, 2 dezenas. 8 vezes 100, 2 vezes 10. 800 mais 20 igual a 820. Certo? No item C, tem C o número é maior. No item C, 2 unidades de milhar, 4 centenas, 5 dezenas e 3 unidades. 2 vezes 1000, 4 vezes 100, 5 vezes 50,
3 vezes 1. 2.000 mais 400 mais 50 mais 3 dá igual a 2.453. Certo? Fácil, né não? Molezinha? Beijinhos e até a próxima aula.